Olá, que a paz do Senhor Jesus possa te alcançar onde você estiver hoje, tá? Queridos, no vídeo anterior eu falei a respeito de ter bom ânimo. E hoje eu fiquei assim, meditando, imaginando e pensando que a gente tem tantas dúvidas, não é? E em meio à pandemia, dificuldades, tanta coisa que a gente tem vivendo, a dúvida ela paira na nossa mente. E aí a gente começa a se questionar, cadê a nossa fé? Aonde está a minha fé? Aonde está a sua fé? Em meio aos obstáculos, às dificuldades, às tribulações, nós precisamos lembrar que Deus está no controle de tudo. Nós não podemos ter dúvida. Nós temos que ter a convicção da nossa fé. Em tempos de doenças e pandemias, você sabia que nós agimos mais pelo nosso medo do que pela nossa fé? Nós ficamos paralisados e esquecemos que Deus está no controle de tudo. Porém, isso não é verdade apenas hoje, em época de doenças e crises, mas em outras épocas, em outras crises. Sempre que temos algum obstáculo, a nossa tendência é termos medo. Nós precisamos conversar sobre o medo que nos faz esquecer do fato de que Deus está no controle de todas as coisas. A dúvida, querido, ela gera medo, ela pode gerar um medo. Você pode buscar na sua memória um acontecimento da tua infância, por exemplo, quando você estava andando de bicicleta na rua, todo feliz, de repente você se depara com um obstáculo, um galho no meio da rua, uma pedra, e aí você, ao invés de enfrentar aquele obstáculo, você para e tem dúvidas. E você sabe que no momento de velocidade, se você parar de uma vez, o que acontece? Você cai. O resultado é o quê? Um joelho ralado, um braço quebrado, a bicicleta amassada, não é verdade? Mas se você tivesse tido coragem e convicção de que você ia conseguir ultrapassar aquele obstáculo que estava na sua frente, você poderia ter passado por cima sem problema nenhum, mas deixou que a dúvida se transformasse em medo, ficou paralisado diante da dificuldade, como consequência teve o joelho ralado, teve um braço quebrado, não é verdade? Da mesma forma acontece na nossa caminhada espiritual. Quando nós encontramos um obstáculo, muitas vezes nos assustamos e deixamos o medo nos paralisar. Esquecemos que o Senhor está no controle da situação e que foi Ele que nos trouxe até o lugar onde estamos. Nós perdemos a confiança e a fé nos planos dele e, por consequência, nós acabamos nos machucando. Pedro teve medo. Lá em Mateus 14, 30, 31 diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, ele teve coragem até de andar, de sair de dentro do barco e de ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Porém, quando ele parou para reparar no contexto, não teve fé e o que? Afundou. Olhou ao redor e teve medo, tirou os olhos de Jesus e afundou. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos ao redor ou para o obstáculo que precisamos enfrentar, a dúvida toma conta de nós e, com medo, nós começamos a afundar em nossas preocupações. Não é assim que tem sido? Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos acabar nos machucando. Você pode até viver sem Jesus, você pode até viver sem Deus, você pode até ter prazeres momentâneos, mas lá na frente você vai se machucar. Quando perdemos a fé e tiramos as nossas vidas do caminho de Cristo, nós nos machucamos profundamente. Porém, Cristo sempre estará com os braços estendidos para nos alcançar, para nos abraçar, para nos puxar de volta para a superfície, para a terra firme e nos colocar em seu caminho de volta. Tem que ter fé. Tenha fé.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A palavra de Deus quem diz em Hebreus 11:1. Sabe qual é o antônimo da dúvida? O contrário da dúvida? A fé, a certeza, a segurança, a convicção. E nós precisamos entender que a fé é essencial, principalmente nos momentos de dificuldade. Se temos caminhado na vontade de Deus e estamos no lugar que estamos, é porque o Senhor nos queria lá. Portanto, nós precisamos ter o que? Fé de que os planos do Senhor para nós são perfeitos, eles não serão frustrados. O agir de Deus, ele é fiel, ele é certo. Nós precisamos entender e ter essa convicção e ter essa certeza. A fé e a obediência, elas caminham juntas. Abraão, em fé, ele obedeceria o pedido de Deus e ofereceria o seu filho em holocausto. Abraão, por fé, obedeceu e partiu, sabe para onde? Para uma cidade que ele não sabia onde era, mas ele confiou, ele acreditou, ele teve fé. Em tempos de pandemia, em tempos de dúvida, de incerteza sobre os próximos dias, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, como estamos vivendo agora, vamos colocar as nossas esperanças, meus queridos, naquilo que o Senhor tem guardado para nós e fazer a nossa parte. Faça a sua parte, vamos combinar assim? Ore não apenas pela sua família, pelos seus amigos, pelo Brasil, mas ore pelo mundo todo, pelas famílias que estão passando por grandes necessidades, que não têm o que comer, aqueles que precisam sair na rua para trabalhar, para garantir o pão de cada dia. Ore pelo mundo todo que está passando por essa dificuldade. Cuide de você, mas cuide de quem você ama. Se informe. Veja portais de notícias e sites seguros para que você possa estar bem informado e como saber o que fazer, como saber como proceder e como se precaver, tá bom? Vamos orar para que o Senhor venha aumentar a nossa fé, para que nós possamos ter fé, ter esse cuidado de saber que Ele está no controle de todas as coisas e que tudo vai dar certo. Amém? Oremos. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial a todas as pessoas que estão vendo este vídeo. Senhor, que nós possamos colocar a nossa fé em ação. Nos guarda de todo mal, Senhor. Nos abençoa. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter fé e confiar que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém.